O erro mais comum de quem desperta é acreditar que o despertar é uma missão, que a consciência que você encontrou precisa ser levada aos outros, como um tipo de luz capaz de dissipar a escuridão do mundo. Mas essa é justamente a primeira armadilha do ego espiritual. Achar que a verdade precisa de defesa, que você precisa salvar quem ainda dorme, que agora que vê o mundo, é seu dever fazer os outros enxergarem também. Mas olhe de perto. Esse impulso, por mais nobre que pareça, ainda é o mesmo velho movimento da mente tentando controlar a realidade. O mesmo desejo disfarçado de virtude, mudar o outro, corrigir o caminho do outro, libertar o outro. É o mesmo padrão do qual você passou tanto tempo tentando se livrar. Só que agora, revestido de um manto espiritual. O despertar, em sua essência, não é um grito, é um silêncio. Não é uma revolução externa, é uma rendição interna. E, paradoxalmente, quanto mais você tenta acordar quem ainda dorme, mais se afasta do estado de quietude que descobriu. Talvez você já tenha passado por isso. Aquele momento em que algo dentro de você muda. Você vê o mundo de forma diferente. As conversas superficiais perdem o brilho. As antigas ambições não fazem mais sentido. Você sente um impulso de compartilhar, de mostrar aos outros o que descobriu. Quer dizer, acorda! E quer libertar os que ainda vivem presos na correria, na busca, na ilusão de sucesso e aprovação. Mas o que acontece? Eles riem ou te ignoram, ou te chamam de estranho, de pessimista, de místico demais. E então a dor aparece. Porque o ego espiritual não suporta não ser compreendido. Ele quer ser reconhecido como aquele que vê o que os outros não veem. E quando isso não acontece, surge a frustração. Você começa a pensar que o mundo está cego, que as pessoas estão dormindo, que ninguém entende. E sem perceber, o mesmo ego que antes buscava poder agora busca iluminação. Mas ainda é o ego quem busca. O erro está em acreditar que o despertar é um destino que todos devem alcançar. E que o seu papel é apontar o caminho. Mas o despertar não é transmissível. Você pode inspirar, mas não pode iluminar ninguém. Assim como você não pode ensinar alguém a sonhar, você também não pode forçar alguém a acordar. As pessoas só despertam quando o sonho deixa de fazer sentido para elas. E cada sonho tem o seu tempo. Olhe para a natureza. Nenhuma flor desabrocha porque outra flor disse que é hora. O sol nasce quando é o momento certo. E as estrelas continuam brilhando mesmo quando ninguém as nota. O verdadeiro despertar é silencioso, paciente, natural. Mas a mente humana quer acelerar tudo. Quer resultados, quer impacto, quer mudar o mundo. Ela não suporta ver os outros presos. Mas às vezes, o que você chama de prisão é o processo exato que o outro precisa atravessar. Quando você tenta interferir no aprendizado alheio, o que realmente faz é roubar a oportunidade que a vida oferece a ele. A oportunidade de cair. Errar, sofrer, entender e então levantar, é duro aceitar isso. Porque quando despertamos, sentimos compaixão. E a compaixão genuína é bela, mas ela não tenta salvar. Ela observa com amor sem interferir. Porque compreende que cada um está exatamente onde precisa estar. E é nesse ponto que o despertar se torna maduro. Quando você deixa de querer que os outros vejam o que você vê e começa a amá-los mesmo na cegueira. Quando você entende que o dormir e o acordar são apenas fases do mesmo movimento da existência, você pode observar alguém completamente preso às ilusões do ego, correndo atrás de validação, brigando por status, vivendo de aparências e, mesmo assim, sentir ternura. Porque percebe, eu também já estive aí. E quem sabe, em algum nível, eu ainda estou. A arrogância espiritual é o último disfarce da ignorância. E ela se esconde bem. Ela sussurra. Você é diferente. Você é mais consciente. Você vê o que os outros não veem. E de repente, sem perceber, você constrói um novo muro entre você e eles. Mas o verdadeiro despertar destrói todos os muros. Inclusive o da diferença entre o desperto e o adormecido. Não há os que sabem e os que não sabem. Há apenas a vida se observando em diferentes estágios de lembrança. Pense nisso.
O bebê não entende a linguagem, mas ele é a própria pureza. O sábio pode compreender o universo, mas continua aprendendo. A distância entre eles é apenas aparente. Ambos são expressões da mesma consciência. Quando você desperta, não se torna melhor. Apenas se torna mais consciente do que sempre foi. E esse simples reconhecimento muda tudo. Mas aqui está o ponto central. O despertar verdadeiro não é sobre compreender, é sobre permitir. E quando você permite, percebe algo profundo. Ninguém precisa ser salvo. Olhe para a história. Quantas vezes pessoas iluminadas tentaram salvar o mundo? Quantas vezes mestres foram perseguidos por tentar impor a verdade? A história espiritual da humanidade está repleta de missionários bem-intencionados que confundiram luz com cruzada. Mas o verdadeiro mestre não impõe. Ele é como o vento. Passa e refresca sem fazer esforço. Ele é como a água. Molda o mundo, mas nunca tenta dominá-lo. Alan Watts dizia: o sábio não tenta mudar o mundo porque sabe que o mundo é mudança. E isso é a essência da compreensão. O erro de quem desperta é tentar transformar a descoberta interior em uma doutrina exterior. Tentar ensinar o que só pode ser experimentado. A verdade não pode ser empacotada em palavras. Ela só pode ser vivida. Quando você desperta, a sua simples presença já ensina, mesmo em silêncio. Sua calma em meio ao caos inspira. Seu olhar sem julgamento transforma. Sua aceitação silenciosa dissolve resistências. O mundo não precisa das suas palavras. Precisa do seu estado. O paradoxo é que quando você para de tentar salvar, começa a realmente ajudar. Porque o outro não se sente julgado. Ele sente espaço. E é nesse espaço que algo nele começa a se mover, naturalmente. Você se torna um espelho. E não há nada mais transformador do que um espelho que reflete sem distorcer. Pense. Quando alguém tenta te convencer de algo, sua mente se fecha. Mas quando alguém apenas vive a verdade, sua alma se abre. Esse é o papel do desperto. Não convencer, mas ser e ser é o que mais desafia o mundo. Vivemos em um planeta que recompensa o barulho, o movimento e a explicação. Ser em silêncio é um ato revolucionário. É a recusa de participar do teatro das máscaras. E é justamente por isso que o desperto incomoda. Quando você para de reagir, o sistema não sabe como lidar com você. Quando você deixa de competir, de justificar, de tentar provar o próprio valor, os outros se sentem desafiados, porque sua paz revela a agitação deles. Sua liberdade expõe as prisões deles. E é aí que o impulso de salvar volta a tentar dominar. Você vê o sofrimento e quer intervir, mas o sofrimento também é mestre. Ele ensina o que a alegria não pode ensinar. Cada alma tem o direito de aprender no seu próprio tempo. A borboleta não pode ser ajudada a sair do casulo, ou suas asas nunca se fortalecerão. Você não pode apressar o florescimento de ninguém. E talvez, no fundo, o verdadeiro desafio do despertar seja esse: confiar na vida. Confiar que o universo sabe o que faz, mesmo quando tudo parece caos. Confiar que o outro está exatamente no ponto em que precisa estar, inclusive na inconsciência. Porque veja bem, a inconsciência é também parte da consciência. É a consciência brincando de se esquecer de si mesma. E quem é você para interromper o jogo divino? O despertar não te faz o autor da história. Te faz perceber que nunca houve separação entre o autor e o personagem. Por isso, quanto mais você desperta, menos você interfere. E quanto menos interfere, mais o mundo ao seu redor começa a mudar. Mas não porque você quis, e sim porque você se tornou. Essa é a revolução silenciosa. A transformação que acontece sem intenção. Você deixa de ser o professor e volta a ser o aprendiz. E nesse retorno, a humildade floresce. Você começa a perceber que o despertar não é o fim da jornada. É o começo da rendição. O ego espiritual quer ser especial, quer ter propósito, quer ser aquele que guia. Mas a alma desperta só quer estar em paz. E paz não tem público. Quando você entende isso, a urgência desaparece. Você deixa de tentar mudar os outros e começa a ver a beleza exatamente onde está. O homem apressado, a mulher ansiosa, o jovem perdido, o idoso amargo.
Todos são expressões do mesmo todo, se descobrindo. E você sorri, porque reconhece a si mesmo em cada um deles. Então, em vez de tentar acordá-los, você apenas caminha entre eles e vive. Você toma seu café, observa o pôr do sol, ouve alguém reclamar do trânsito e, silenciosamente, agradece por estar desperto o suficiente para não se perder nisso. Mas não há orgulho. Há gratidão. Porque você percebe que o mesmo mistério que te desperta está operando em todos, até naqueles que parecem mais distantes da luz. O tempo da alma não segue o relógio humano. Um dia, eles também vão parar. E o silêncio virá. E quando esse dia chegar, eles lembrarão de você. Não pelas palavras que disse, mas pela paz que transmitia. Porque o verdadeiro ensinamento nunca é dito. É sentido. E é assim que você ajuda o mundo. Sendo inteiro. Sendo presente. Sendo real. Sem precisar ser mestre, guru ou salvador. Porque o maior erro de quem desperta é achar que o mundo precisa de salvação. Mas o mundo nunca esteve perdido. Ele apenas se experimenta através de formas infinitas. Algumas conscientes, outras não. E você agora é apenas uma dessas formas despertas observando o todo. Nada mais precisa ser feito. Você só precisa continuar respirando, sendo e observando. O resto a vida faz sozinha. Então, da próxima vez que quiser acordar alguém, lembre-se: ninguém acorda ninguém. O que desperta é a própria vida, quando chega a hora. E talvez o seu papel seja apenas esse: estar desperto o suficiente para não interferir. Se essa mensagem ressoou com você, respire fundo. Observe como o impulso de salvar o outro nasce e dissolve. Deixe o mundo ser. E, se quiser, compartilhe nos comentários o que você tem aprendido a deixar ir. Inscreva-se e continue lembrando o que o mundo tenta te fazer esquecer. Porque, no fim, o verdadeiro ensinamento não é salvar o mundo. É perceber que o mundo nunca precisou ser salvo.